Olá a todos, é com muita satisfação e honra estamos aqui em mais um debate das faculdades ICEIB, FIBH e FISB. Hoje, com toda grandiosidade aqui e nova abordagem aí da temática, meu nome é Giano Nepomuceno, sou professor das faculdades ICEIB e hoje estamos aqui para iniciar mais um debate referente à temática da gestão e contabilidade e orientações básicas aí para associações, instituições, escolas, empresas, também que dão apoio a crianças, adultos, neurodivergentes aí. E também com isso, antes de adentrar nessa temática dos neurodivergentes referente a crianças com TDAH, autismo, fazendo essa inter-relação, estou aqui com o professor Orias Freitas Batista. Professor Orias, ele é contador e vai desmistificar essa relação específica aqui. Antes do professor Orias adentrar na temática, como ele é uma singularidade e uma autoridade nessa temática da contabilidade, especificamente, vou dar espaço para o professor Orias fazer uma breve apresentação antes da gente adentrar na nossa temática. Desde já, professor, muito obrigado por mais uma vez o senhor estar disponibilizando do seu rico tempo de estar vindo aqui passar um pouco de conhecimento para a gente aí. Antes de passar a fala para o professor Orias, é uma honra e satisfação estar aqui desmistificando esses conceitos aí. Professor Orias, pode ficar à vontade? Pode se apresentar. Antes do senhor dar sequência na temática aqui, na questão da gestão, da contabilidade, eu também quero estar fazendo uma breve exposição aqui para a gente fazer, e nosso público também, seja das faculdades ICEIB, nosso público em geral de escolas, né, associações, empresas, também saber, compreender essa interdisciplinariedade que nós vamos estar fazendo aqui, né, professor? Fica à vontade aí. Tá bom, muito bom. Seja bem-vindo. Muito obrigado, professor Giano Nepomuceno. A satisfação estar aqui com vocês para falar de um tema muito interessante, né? Se você, você que se não já participou desse setor, já teve vontade ou vai participar, porque realmente esse é um setor, é o chamado terceiro setor, né? Entidades sem fins lucrativos, que nós vamos falar da importância dela e como que ela ajuda, né, a sociedade de um modo em geral, né? E a faculdade ICEIB de Belo Horizonte, eu sou da casa, já estou aqui há 11 anos, mas eu já leciono há mais de 35 anos, né? Já passei por outras faculdades, né? PUC, Newton Paiva, FUMEC, Universidade de Itaúna, Promove, etc. Algumas outras. São 35 anos, né, nessa lecionando, e é uma coisa que eu faço porque gosto, né, porque é uma satisfação muito grande. E eu comecei muito cedo, né? São 35 anos, mas eu comecei muito cedo também. Minha formação é em ciências contábeis, tá? Eu tenho 2 pós-graduações em ciências contábeis, mas o meu mestrado foi em administração de empresas, tá? Com ênfase em gestão de empresas. E nós vamos falar bastante coisa sobre gestão de entidades sem fins lucrativos, né? As organizações da sociedade civil. Professor universitário de diversas disciplinas, já fui coordenador de curso de gestão em ciências contábeis. Também faço alguns trabalhos voluntários também, que nós vamos falar aqui hoje, porque o terceiro setor, essas organizações trabalham muito com mão de obra voluntária, né? E eu fiz algumas aí, trabalhei no Conselho Regional de Contabilidade como conselheiro voluntário, no Conselho Federal, no Conselho Estadual,
fui presidente do Sindicato dos Contabilistas de Belo Horizonte, estive lá por 16 anos, e alguns como presidente, né? Sou palestrante do CRC-MG, da FECOM, do Sindicato dos Contabilistas de BH, fui vogal na Junta Comercial de Minas Gerais, superintendente executivo do Sindicato Contabilista de BH e membro técnico do grupo de trabalho do CRC, terceiro setor. Esse atualmente, inclusive hoje nós tivemos lá um evento muito interessante, muito bom, nessa área do terceiro setor. Professor de pós-graduação da PUC, no curso de Gestão Contábil e Tributária aplicado no terceiro setor. Eu sou consultor e controle no terceiro setor, empresário na área contábil. Muito bem, me sinto assim, com a honra muito grande, viu, professor Giano, de estar aqui para poder falar de um tema que eu gosto e tenho a satisfação de poder passar um pouco para frente do conhecimento da gente, né? Conhecimento não é nada se a gente não passar para frente, não é mesmo? Não adianta nada eu guardar, né? Embora nesses eventos a gente sempre aprende um pouco mais, né? E eu estou aqui com disposição para poder contribuir e aprender também. Certinho. O professor, dando continuidade aqui na nossa, já adentrando na nossa temática referente a essa questão, como se dá, né, essa gestão, como é feita essa contabilidade, como é feito essas orientações básicas aí para associações, instituições, né, entidades, principalmente aí, que é nosso foco aqui, referente a essas entidades que dão apoio aí a crianças com necessidades especiais, adultos, neurodivergentes, com autismo, TDAH e necessidades especiais aí como um todo. E aí a gente observa que as faculdades ICEIB, ela está muito conectada na prática em busca dessa proteção e dessa relevância de melhoria para o acesso, seja das próprias crianças ou das famílias. Nós tivemos um evento no CRAEI, lá em Betim, tem aproximadamente 1 ou 2 meses que nós participamos lá. A faculdade estava toda engajada com a nossa superintendente, professora doutora Antônia, e a equipe multidisciplinar também. Então a gente vê muito essa carência prática na vida cotidiana das famílias. E quando a gente fala do autismo, do TDAH, crianças neurodivergentes, a gente observa um preconceito exacerbado ainda em cima dessas famílias. Então, quando uma instituição, principalmente a ICEIB, quando ela faz parcerias com o CRAEI, igual por exemplo em Betim, isso é de grande valia. E aí eu queria ver, eu queria escutar do senhor assim uma prévia, como que o senhor observa essa interdisciplinariedade aí da área da contabilidade, da área da gestão, para melhorias dessas instituições, escolas, empresas. Como que o senhor vê essa conexão aí? Queria que o senhor falasse um pouco, né, como é que é essa desmistificação de angariar recursos. E aí o senhor fica à vontade aí para ir já adentrando inicialmente na nossa temática, professor. Professor Giano, já te agradeço por essas colocações, né, por essa provocação. E realmente me deixa bastante à vontade para falar. A faculdade ICEIB, né, ela tem uma preocupação muito grande com o social. A nossa superintendente, doutora Antônia, né, ela sempre fala isso, né, e recentemente nós trocamos ideia, trocamos algumas informações sobre a questão do autismo, né. Nós temos aí várias entidades que trabalham com crianças autistas, né, mas há uma carência muito grande. Quando eu falei no início que ou você já participou do terceiro setor, ou tem vontade, ou vai participar. Por quê? Quem é que não tem vontade de ajudar o próximo, né? E essa é a finalidade. São entidades sem fins lucrativos, quer dizer, não tem intenção de lucro, né? Mas a intenção é o quê? É o social. Então, crianças com autismo, que exigem necessidades especiais, nós estamos falando autismo, mas são todas as classes de pessoas que necessitam de cuidados especiais, né? Então, é aí que entra as organizações do terceiro setor, né? As chamadas OSC, Organização Social da Comunidade, a Organização Social
Daqui a pouco eu lembro tudo aqui. Tranquilo. Mas essas entidades, que existe o primeiro setor, que é aquelas empresas privadas, né, aquelas que trabalham com a finalidade de lucro, né, comércio, indústria, prestação de serviço, né. O segundo setor, que é os órgãos públicos, né, governo, estado, municípios, né, e o terceiro setor, esse de que nós gostamos tanto e que vamos destrinchar um pouco aqui, para a intenção é colocar, mesmo quem não seja da área, entender um pouco, porque eu sei, né, pela experiência, que muita gente tem uma boa ideia, né, de poder ajudar pessoas no social, que têm as necessidades, né? Mas a pessoa tem a vontade, pô, vou criar uma escolinha de futebol para ajudar as crianças carentes aqui do bairro e tal, mas não sabe como fazer isso. Não é só juntar e colocar as crianças para treinar, né? Existem algumas burocracias que têm que ser seguidas. E é isso que eu quero falar aqui, porque nós temos aí grandes organizações sem fins lucrativos, né? Associações, organizações, mas que um dia foram pequenininhas também, nasceu de uma ideia, né? Então, para iniciar uma entidade sem fins lucrativos, e quando eu falo sem fins lucrativos, é porque ela não pode distribuir resultado. Resultado em contabilidade é lucro, né? Então, ela pode dar lucro, deve dar lucro, mas o lucro tem que ser reinvestido na atividade da entidade, tá? Então, isso é que é importante, né? Deve dar lucro até para a sua sustentabilidade. Não pode distribuir o lucro. O lucro tem que ser reinvestido na atividade social da entidade sem fins lucrativos, né? Hoje, as empresas que são com fins lucrativos, né, as empresas do primeiro setor, a finalidade é lucro, tem que dar lucro mesmo e distribuir para quem são os donos, né, os sócios, os cotistas da empresa. Mas eu estou frisando isso com bastante ênfase, né, professor? Com bastante ênfase, porque às vezes a pessoa fala, pô, sem fins lucrativos, trabalhar numa empresa sem fins lucrativos, né, mas com a grande atividade social, tá? Então, você tem que determinar a finalidade e os objetivos para que você vai começar. Você tem uma ideia, tá certo? Muitas das empresas, das entidades do terceiro setor, né, sem fins lucrativos, começam de uma ideia. A pessoa fala assim, vou distribuir cestas básicas, vou arrecadar, e vou distribuir cestas básicas para as pessoas de tal lugar assim, que eles têm carência lá. Ok. E ali separa um cômodo da casa deles ali, e ali vai acumulando cestas, e em um determinado momento do mês vai distribuir as cestas, e é assim que começa mesmo, tá? Mas eu quero dar uma orientação aqui hoje de como você se organizar, porque um dia você não vai querer ficar distribuindo cesta básica para sempre, né? Você vai querer crescer, desenvolver e crescer e ajudar mais pessoas, né? Então, a primeira coisa é você definir a finalidade, né? Com o que você vai trabalhar? Com a questão das crianças com autismo, né? Eu dou consultoria para uma associação que ela trabalha exclusivamente com autistas, né? Chama Mãe de Autistas de um determinado bairro aqui em Belo Horizonte. E aí, ali elas trabalham com mão de obra voluntária, que são as próprias mães dos autistas, né? Mas ali as crianças têm um espaço, tem educação, tem psicólogo, tem terapeuta, tem diversos profissionais que vão lá para poder ajudar essas famílias, né? E a gente vê o crescimento que se tem. Hoje são mais de 300 mães, né, que levam seus filhos lá para poder receber um acolhimento dessa associação, né? E a gente vê assim, a olhos nus, o sucesso dessa atividade, tá? E é claro que na medida que vai desenvolvendo, a coisa vai dando certo, ela tem intenção de também oferecer outros tipos de benefícios, né, para atender a essa classe de pessoas. Mas aí você tem essa organização que eu estou falando, ela teve como finalidade atender mães de autistas, né, para poder
ter ali o acolhimento dos autistas. E então é uma finalidade. E o objetivo disso? Né? Qual o objetivo? É fazer com que essas crianças com autismo tenham ali uma melhora na sua qualidade de vida. E é um objetivo que eu vejo que está sendo plenamente atingido, tá? E aí, para você se organizar, você tem que criar o nome para a sua instituição, não é? O nome que você acha que se adequa melhor à sua finalidade, né? Ao seu objetivo. E a estrutura, né? Onde vai funcionar, né? Salas de aula, pátio, o material, né? Você já tem que ir pensando nisso inicialmente. Então você escolhe um nome único. Esse é um cuidado que tem que ter, porque na hora que você for registrar, você não pode ter outra entidade com o mesmo nome, nem parecido, tá? Então, mas isso você faz uma consulta antes, no site da prefeitura ou do cartório, para verificar se tem outra entidade com este nome, que não pode acontecer, né? E a estrutura, você tem que decidir entre uma associação que é formada por um grupo de pessoas, normalmente ali uma meia dúzia, 8, 10 pessoas, que tem uma ideia e quer formar uma associação, né? Ou uma fundação, um caso mais específico, que é criada por um grupo, por um patrimônio inicial, tá? Então são duas coisas que você tem que pensar. O que você vai fazer? Por que você vai fazer? Né? Cria-se um nome e vê a estrutura onde vai funcionar. Professor Giano, eu espero ter atendido seu questionamento, mas é importante frisar que o terceiro setor, ele trabalha onde o governo, os órgãos públicos não conseguem chegar, não dão conta, né? Por exemplo, na saúde, na educação, né? São todas obrigações de órgãos públicos, mas não dá conta, aí o terceiro setor chega com sua ajuda. Certinho. Professor, muito bom suas explanações aí, trazendo esses exemplos práticos aí, como o senhor relatou aí, que o senhor já tem um bom tempo que atua na associação, né, referente aí do acolhimento, né, com mães, crianças, com essas famílias, né, dos autistas especificamente. E aí, dando sequência aqui, como que se dá, né, o senhor fez brilhantemente aí essa estruturação aí, como que se desenvolve essa transparência de gastos? A gente observa que eu acredito que um dos pilares aí da contabilidade é buscar e garantir responsabilidade e trazer transparência e prestação de contas também para essas instituições, seja empresas, né, associações aí com criança que acolhe famílias ou crianças com necessidades especiais, TDAH. Dá uma esclarecida antes do senhor dar sequência aí na sua fala sobre isso. Como se dá essa transparência, essa prestação de conta que nós sabemos aqui, nós estamos aqui num debate jurídico e interdisciplinar também. A minha formação é em Direito, com meu mestrado em Direito. Então, a transparência é um dos pilares importantíssimos da contabilidade. Eu penso que o senhor concorda comigo, dá uma esclarecida sobre essa temática. Professor Giano, foi boa essa colocação sua, porque um dos pilares do terceiro setor, das entidades sem fins lucrativos, é a transparência. Porque de onde vêm os recursos para poder se manter uma entidade sem fins lucrativos? Basicamente doações, patrocínios, né? Alguma atividade que se tem lá, que se faz para cobrar, por exemplo, se for uma instituição que faz trabalhos manuais. Eu fui numa recentemente que o pessoal trabalha fazendo cestas, fazendo objetos para decoração de casa. Isso pode fazer e vender e reverter os recursos para dentro da entidade. Mas basicamente as entidades sem fins lucrativos, elas trabalham com doações, né, com patrocínios. E a pessoa, para doar ou fazer um determinado patrocínio, ela tem que saber onde é que está sendo investido. A destinação, né, professor? A destinação. E aí vem a questão da transparência.
né? Existe até uma exigência legal que toda entidade sem fins lucrativos tem o seu site e ali ela coloca todas as suas transações, suas movimentações, a sua contabilidade, né? Então, se você está pensando ou tem uma entidade sem fins lucrativos, preze a transparência, tá? Porque ela vai te ajudar na sua sustentabilidade, tá? E para você conseguir, nós já estamos chegando falando sobre a questão da estrutura, da prestação de contas, né? Mas para chegar até lá, nós temos algumas normas, algumas coisas a seguir. Por exemplo, documentos e registro legal. Você tem que fazer o estatuto social, né? Que é aquilo como a entidade vai funcionar, nos mínimos detalhes, né? Faz uma assembleia geral, aquela meia dúzia ali com quem você conhece, confia mais, né? E que vai te ajudar, né? Você faz uma assembleia e aprova o estatuto. O estatuto tem cheio de regrinhas para ser seguido. Se tiver alguma coisa que não ficou clara, você não vai conseguir registrar, tá? O cartório te devolve, manda consertar. Assembleia geral, onde vai constar o cargo de cada um, a função de cada um, né? E eles vão assinar junto, né? E nessa Assembleia Geral sai uma ata de fundação, dizendo, né, que foi reunido nessa data com tal finalidade, vai funcionar na estrutura tal, né, as pessoas tais e tais, com as funções tais e tais, com a finalidade de, né, e tudo os mínimos detalhes, tá? E aí você manda o cartório para poder registrar. Entidades do terceiro setor, sem fins lucrativos, é registrada em cartório de pessoa jurídica, tá? Aqui em Belo Horizonte é na Afonso Pena 742. Mas são exigentes e tem que ser mesmo, porque às vezes é feito por uma mão de obra que não tem tanta especialização, então você tem que fazer, e muitas vezes devolve mesmo por coisinhas simples, tá? E tem um custo nisso aí, tá? Hoje está em torno aí de R$ 1.500 para poder fazer o registro de um estatuto com assembleia e ata de fundação em cartório, tá? Bom, e aí, feito isso, você vem a formalização da entidade, né? Que é a criação do CNPJ. O CNPJ que está sendo mudado agora vai ter letras nele também, né? E aí você tem no CNPJ, Conselho, Registro na Receita Federal, né? Conselho Nacional de Pessoa Jurídica, né? E também faz a inscrição nos órgãos municipais e estaduais, né? Em Belo Horizonte, na cidade e no estado também, se assim exigir. Normalmente exige que também tenha essa formalização, né? Esse registro. Bom, e aí as qualificações adicionais, né? Você tem uma equipe, né? E a estrutura física, onde vai funcionar. Aí você tem o básico. Bom, aí você tem uma organização do terceiro setor devidamente registrada, né? Devidamente legalizada e plenas condições de funcionar, né? Seja lá a ideia que você teve, né? Como eu falei aqui sobre eu atender pessoas autistas, né? Mas eu também tenho de terceira idade, tem muitas entidades, né, que cuidam dos idosos, né? E é bastante interessante porque dá uma vida nova para esse pessoal, né? Da terceira idade, com atividades, né, que se faz lá, sempre para poder estar ativando a memória deles, né? Certinho. Professor, só um adendo aqui complementando a sua fala aí. O senhor está falando sobre as qualificações adicionais aqui e eu quero chamar a atenção referente a essa captação de recursos. Aqui a gente tá apontando essa temática referente à captação de recursos, mas o que a gente pode observar? Que as empresas e os indivíduos doadores, eles também não vão fazer uma doação aleatória. Eles buscam fazer uma doação que seja pautada também na segurança e na credibilidade. Você não vai fazer uma doação para qualquer instituição. Então, essa segurança e credibilidade também que a própria associação, que a empresa tem, ela tem que ter uma boa contabilidade aí especificamente, né?
emitir recibos também, comprovantes contábeis dessa doação, para conquistar e fidelizar aquele parceiro e doador ali, para ter um fluxo constante. E isso, como se diz, também vai impulsionar a imagem da empresa ou da pessoa física ou pessoa jurídica também, né, que está fazendo essa doação. Então, essa questão da segurança e da credibilidade, quando faz a doação, é muito importante também na perspectiva. Professor Giano, é isso mesmo. Para você manter, né, um doador, é preciso que você transmita toda a confiança para ele que a doação dele está sendo usada naquele fim, né, social da entidade, né? E por isso que eu fiz questão de começar pela organização de uma entidade. Porque se você não tiver uma entidade sem fins lucrativos, né, uma organização sem um estatuto registrado, né, a ata com a aprovação do estatuto, as assembleias, né, e etc., você não vai ter como captar recursos, porque isso é o necessário, né? O que você pode, se você não tem uma organização da sociedade civil, OSCs, organização da sociedade civil, você, se ela não estiver formalizada, você não vai conseguir recursos, né? Então você tem que estar com essa OSC, organização da sociedade civil. Por isso eu fiz questão de dar aquela ênfase, né? Que tudo você tem que estar realmente, porque, igual o professor Giano falou, tem que ser emitido recibos, notas fiscais, né? Fazer contratos, registrar, e tudo isso depende da formalização do registro dessas organizações do terceiro setor, né? Das OSCs, né? Mas aí, você tendo a estrutura física, né? Você monta a sua equipe, define o local e a sede da entidade. E aí vem a captação de recursos. A captação de recursos, doações, é muito interessante, né? Tanto de pessoas físicas como de pessoas jurídicas. Aí você vai ter a sua estratégia de fazer essas captações de recursos, tá certo? Existem várias, né? Eu dou cursos específicos de captação de recursos, orientando como é que funciona, né? Mas uma grande captação de recursos também você pode fazer através de editais, né? Captando através que os órgãos públicos também contratam muito as organizações do terceiro setor. Na área de saúde, por exemplo, nós vimos agora, recentemente, que vários hospitais passaram a atender o SUS, a pacientes do SUS. Já havia isso, mas agora muito mais, já outros hospitais particulares, né, agora também já prestam serviço de saúde para os pacientes, né, do SUS. Isso aí, para você participar, você tem que participar do edital, atender tudo o que se faz, fazer um projeto, né? Tem o projeto, fazer tudo de acordo com o que se pede ali, né? Área de educação, por exemplo, né? Nós temos aí várias creches em Belo Horizonte, por exemplo, que tem parcerias com a prefeitura, onde tem ali crianças que ficam em creche para as mães poderem trabalhar, né? E que a prefeitura que paga para essas creches. Isso tudo é feito através de edital, de concorrência, né, que você participa para poder conseguir essas captações de recursos, né? Tem as captações de recursos também, professor Giano, que é muito comum que a gente usa, isso mais em organizações já um pouco mais avançadas, né, um pouco mais estruturadas, que é aquele através do imposto de renda da pessoa física, da pessoa jurídica, através de leis de incentivo, né, como a Lei Rouanet, a Lei Aldir Blanc e a Lei de Incentivo ao Esporte. Existem vários onde você pode participar através de um projeto que você participa, através de edital, para poder fazer captações de recursos para poder a sua entidade ter uma sustentabilidade. Né? Professor, quando o senhor está falando dessas parcerias aí do Estado, referente a essa temática que a gente está abordando aqui, essa interdisciplinariedade, né, dessa gestão, contabilidade aí para favorecer essas empresas
associações, a gente pode observar que existe uma demanda e uma carência muito grande também de ter transparência e da própria acessibilidade dessas famílias para adquirir um benefício. Igual, principalmente aí uma criança que tem alguma necessidade especial motora, ou alguma criança com TDAH, autismo ou com alguma vulnerabilidade que precisaria desse apoio aí para ter acesso a um remédio, principalmente. Hoje a gente observa o nosso estado de Minas Gerais, não só o estado de Minas Gerais, como o Brasil, nós temos um pouco essa deficiência. Nós temos um sistema de saúde aí grandioso, diferenciado aí, que é o SUS. Mas a gente, por mais que o SUS é uma potência, é grandioso, ajuda demais a nossa sociedade, ainda tem um pouco, né, dessa morosidade da população, principalmente dessas famílias com crianças autistas, com TDAH, dessa acessibilidade. Então, um posicionamento que eu estou fazendo aqui. Sim, nós temos avanços, mas ainda precisa ter uma celeridade para melhoria e para esse recurso chegar com mais rapidez para essas famílias, igual uma creche aí que o senhor falou. Então, às vezes, a família ela não tem uma condição financeira para bancar um remédio especificamente para um tratamento aí de uma criança neurodivergente que tem um autista na família. Então ainda precisa dessa celeridade também. E a contabilidade, o profissional, o contador, junto com a área jurídica também, né, advogado, etc., ele vem dar esse suporte aí para melhoria. Espero que o senhor concorda comigo aí. Professor Giane, isso é uma realidade mesmo, infelizmente é uma realidade, né? Mas é por isso que existe o terceiro setor, as entidades, né, as organizações, para poder entrar onde o governo não dá conta, né? Para poder fazer, até que consultas no SUS está um pouco mais rápido, mas se precisar fazer uma cirurgia, um transplante, uma coisa mais específica, é muito tempo. Mais moroso, né, professor? Muito mais moroso. E aí, o que acontece? Fez-se parcerias com alguns hospitais em que os pacientes do SUS estão fazendo tratamento lá, né? E aí, sim, desenvolve um pouco melhor, né? Na questão da educação, por exemplo, quantas crianças nós temos aí fora das escolas ainda, né? E justamente por isso que você falou, os pais não têm condições de fazer o pagamento, também está numa situação difícil, né? Então aí é que entra essas entidades sociais em que faz, aí é aquilo que eu falei no início, né? Você define o que você quer desenvolver, né? O seu objetivo, e se o seu objetivo estar dentro disso aí, né? Você toca em frente. E aquilo que você falou também, né? Essas entidades também, elas colocam ali no seu estatuto a forma de admitir as pessoas com quem vão ser beneficiadas, tá? Então, se está lá, aí já define o estatuto, qual o objetivo, como que vai ser, né? Como que vai ser, quem vai ser associado da entidade, né? O que ele precisa atender para ser associado, né? Ele só é aceito se ele estiver dentro daquilo ali do estatuto. Você não pode colocar uma coisa no estatuto e fazer outra. Isso, né? Só me esclarece um pouquinho, professor, para o nosso telespectador aqui. Esse estatuto, ele é feito... Me fala um pouco sobre esse estatuto e como que essas famílias, essas crianças, ou um idoso, ou alguma pessoa com alguma vulnerabilidade aí, como que ela seria escolhidas? É referente à questão de renda per capita também, quem tem um salário mínimo, como que funciona essa... faz uma desmistificação aí referente a como que é selecionado. Um exemplo de uma entidade que atende a mães de autistas, né? E ali, dentro de uma consulta, que no estatuto ele já coloca que a finalidade é atender os autistas, né, que têm essas dificuldades, onde vai ser oferecido, aí vem, né, a psicólogo, terapeuta, educador físico, internet, informática,
o que for, né? E aí, se está lá no estatuto que vai atender pessoas do aspecto autista, né? De repente, ela quer fazer uma escolinha de futebol. Não pode, está fora do estatuto, né? Quer fazer uma apresentação de danças para idosos, né? Quer colocar idosos para poder. Se lá no estatuto não tiver constando isso, não pode. Só pode entrar os associados que têm essa necessidade que está no estatuto. Então, no estatuto é que você vai definir o seu objetivo, qual que é a finalidade dessa entidade. Porque ali é que define como que vai ser as pessoas que vão poder usar desses benefícios que são oferecidos pelas entidades. Tá? Muito obrigado, professor. Muito bom o seu esclarecimento aí. Pois é. E aí, aqui, na entidade sem fins lucrativos, né, que eu já falei, que é aquelas que não é que não dão lucro. Eu não gosto de falar que é sem fins lucrativos, porque se a entidade der lucro, não tem problema nenhum. Tá? Você não pode dividir, né, distribuir o lucro. É até bom que ela dê lucro para poder garantir a sua sustentabilidade, né? Características das organizações do terceiro setor. Reforçando que organizações do terceiro setor são aquelas onde o governo tem dificuldade de atender a população, atender o social, e elas entram, né? E elas têm ali benefícios fiscais, né, com imunidade e isenções de alguns impostos, né? Isso aí, a legislação toda já define isso aí. É muito interessante, é uma boa fonte de recursos, tá? Algumas titulações concedidas pelo poder público, tem várias titulações, nós vamos ver no próximo slide, né? Doações de pessoas físicas e pessoas jurídicas, também atende ao terceiro setor, né? E para isso a contabilidade tem que ser através de norma específica. Existe uma legislação específica do nosso CFC, Conselho Federal de Contabilidade, a ITG 2002, né, de 2012, que regulamenta a contabilidade das entidades sem fins lucrativos. Então, para você ter esses benefícios fiscais, né, conseguir essas titulações, né, conseguir doações, a contabilidade tem que estar de acordo com essa norma ITG 2002 de 2012. Parcerias firmadas com o poder público, né, porque as entidades do terceiro setor podem e devem prestar muitos tipos de serviço para o poder público, né? Existem normas, né? Tem um edital que normalmente é publicado, aí você tem que acatar tudo aquilo ali que é solicitado. Mas também é uma fonte de renda, uma captação de recursos, e muitas entidades vivem disso aí, né? E as captações de recursos através de leis de incentivo. A mais conhecida é a Lei Rouanet, né? Para a cultura, né? Que muita gente faz aí. Agora há pouco tempo mesmo eu estava trabalhando na captação de recursos de uma organização, um instituto lá do Ceará, de Jericoacoara, tá? Eles fizeram um trabalho muito interessante lá, que foi colocar Jericoacoara num óculos de 3D, né? Onde você vai para a praia só no óculos. Que interessantíssimo, professor. Muito realidade virtual é a novidade aí, a tecnologia? Realidade virtual. E conseguiu aprovar esse projeto através da Lei Rouanet, e eu ajudei na captação de recursos para esse instituto, tá? Inclusive está em aberto ainda a captação, não atingimos o máximo ainda não, mas está em aberto ainda. Então, essas captações de recursos, né, através de leis de incentivo, tem várias, a lei de esporte, a lei de cultura... A Aldir Blanc também, que é muito eficiente e eficaz. A Lei Rouanet tem muito dinheiro para poder ajudar, né, essas entidades, tá? Às vezes está sobrando lá, é só questão de você fazer um projeto bem feito para ser aceito, e depois você fazer a captação. Certinho. Pode dar sequência aí, professor. Antes, eu só queria fazer um adendo aí. Como o senhor falou de algumas leis específicas, existe um pouco dessa falácia, desse desvio da lei Rouanet. O que o senhor fala dessa lei específica? Eu tenho um breve conhecimento, que eu lancei um livro também, chama Patrimônio Cultural e Revolução Tecnológica. Eu falo da gestão dos recursos de alguns museus, teatros e pinacotecas aí.
foge um pouquinho do que a gente tá falando, mas muitas delas aí a gente observa que são mantidas também por recurso aí do governo, né? Seja governo estadual, federal. Fala um pouco dessas legislações, um pouco aí, com sua visão crítica, assim, um pouco, e depois o senhor pode dar sequência no nosso debate aí. Infelizmente, né, professor Giano, o que é uma realidade nossa, né? Se as coisas funcionassem como está na legislação, né, e a destinação fosse feita corretamente, os gastos fossem feitos conforme está dentro do projeto, seria uma maravilha. Mas a nossa realidade não é bem assim. A gente sabe que tem alguns aí que realmente abusam, né, e desviam recursos, né? A gente vê com muita frequência aí na mídia essas questões, né, de desvio de recursos dessas organizações. E isso é muito ruim, porque como existem algumas organizações que não são sérias, que trabalham com dessa forma, a grande maioria, eu posso te falar com toda seriedade, que são instituições sérias, que querem ajudar o próximo, fazer o social, né? E essa minoria que faz essa distorção aí atrapalha um todo, né? E aí é aquilo que você falou, a transparência pode ajudar isso aí. A transparência pode ajudar isso aí. E aí vem a prestação de contas, né? Que também você tocou no assunto, que é a contabilidade que ajuda nisso aí, que se você estiver dentro das normas, né, se organizou, se registrou, está tudo funcionando direitinho, tudo que acontece na empresa é registrado na contabilidade, tem que ser registrado, e isso aparece lá no site da organização, isso aí é uma fonte de captação de recursos muito grande, porque as pessoas também, existem grandes organizações, os maiores doadores hoje no Brasil é a Vale e Petrobras, né? Mas existem setores para poder fazer essas doações, né? Trabalhar nessas captações, mas também verificando essa transparência dessas organizações, né? Então nós temos aí algumas titulações, né? Que as organizações sem fins lucrativos podem conseguir, né? A OCIP, né, que é federal, a OS, Organização Social de Utilidade Pública, né? Hoje a Utilidade Pública Federal já foi extinta, né? E o SEBAS, que é um certificado onde te dá alguns incentivos fiscais, que também é uma forma de captação de recursos, né? Se você deixa de arrecadar alguma tributação, né, algum imposto, aquilo ali vai ajudar no seu caixa, não deixa de ser uma forma de captação também. Então essas titulações podem ajudar a você trabalhar aí melhor com a sua instituição, né? Então aí alguns tipos de entidades sem fins lucrativos, né, onde as naturezas jurídicas normalmente são chamadas de associação, fundação, organização religiosa, todas essas são organizações sem fins lucrativos, né? E tem algumas denominações, associações ONG, organização não governamental. Está em desuso, né? ONG, porque a ONG, ela fala o que ela não é, ela é não governamental. Então está mais usado hoje a OSC, Organização da Sociedade Civil, e Instituto, né? Que engloba aí também a parte de educação. E as titulações que eu falei no slide anterior, né? OCIP, Organização Social, Utilidade Pública e SEBAS, né? E as características: sem fins lucrativos, filantropia e beneficente. Muito bem. Os aspectos contábeis, né, mais dirigidos, né, aqui na Faculdade SEIP, nós temos o curso de Ciências Contábeis, que eu sou professor já há algum tempo, né, que eu recomendo, é um curso bastante interessante, todo em EAD, autorizado e recomendado pelo MEC. Vocês podem entrar no nosso site e verificar lá, né, a legalidade do curso, né? E é um mercado de trabalho que está muito aquecido, né, com melhoras no salário, né? Então a contabilidade, principalmente na área do terceiro setor, está numa crescente muito grande e que eu recomendo, tá? Se você
está pensando em fazer um curso superior, pense no curso de Ciências Contábeis. Desempregado, eu garanto que você não fica, tá? E se você for fazer uma especialização no terceiro setor, e aí você vai ter condições de fazer, inclusive, um salário, né, melhor para você melhorar a sua qualidade de vida, tá? Então, a ESEG oferece o curso de Ciências Contábeis, oferece vários outros cursos na área de gestão, e eu recomendo que entrem no site e dê uma olhada, tá? Então, para a contabilidade do terceiro setor, das entidades sem fins lucrativos, ela tem algumas normas próprias, tá? Ela tem normas próprias. Ela não pode fazer igual uma empresa comercial, industrial, não. Ela tem uma legislação que eu falei, a ITG 2002, né, que regulamenta, olha aqui, contabilidade das entidades sem fins lucrativos, né? Tem normas específicas, tá? Que tem que ser observadas as gratuidades, serviço voluntário. Serviço voluntário tem algumas regras próprias para poder registrar, né? Porque às vezes a pessoa pensa, mas serviço voluntário, você não paga, você não recebe, a pessoa vai lá, presta o serviço e está tudo certo? Não, isso tem que aparecer, ser registrado na contabilidade. E tem lá as técnicas próprias para isso, né? As subvenções sociais, né, que vem a ter as entidades também, tem que ser registrada também de acordo com normas específicas, né? As parcerias, né, os projetos e atividades. Aliás, no bloco anterior, nós deveríamos ter falado sobre a importância das parcerias entre as OSCs, né? Porque é importante, assim como nós profissionais temos a necessidade de fazermos o nosso network, né, de estar conhecendo pessoas nos conhecendo, as entidades também há a necessidade de saber como estão funcionando, o que está dando certo, o que está dando errado. Elas não são concorrentes, né? Tem até essa necessidade de trocar informações, que é muito bom, tá? Então, a evidenciação contábil, demonstrações contábeis obrigatórias, né? Tem algumas lá que são obrigatórias, né? Reforçando as outras, a contabilidade comercial também tem, mas a contabilidade de terceiro setor tem algumas coisas a mais, e as notas explicativas, que também são bem mais exigidas na contabilidade terceiro setor. E alguns colegas, quando veem isso, ficam meio assustados. Eu não, eu acho ótimo. É uma maneira de valorizar o profissional, né? De mostrar mais trabalho e, consequentemente, melhorar ali os numerários, né? Os números, né? E obrigações acessórias, retenções da fonte, declarações aos órgãos de controle e fiscalização, assim como as outras entidades também, tem muita obrigação acessória a ser cumprida, tá? Então, tem alguns colegas que pensam, entidade sem fins lucrativos, essa é fichinha fazer essa contabilidade, né? Tem normas próprias a serem seguidas e as obrigações acessórias também, que não feitas, tem autuação, tem multa, tá? Importância da contabilidade para as entidades sem fins lucrativos. Eu fiz um paralelo, vou fazer um comentário rapidamente, né? Já estamos chegando aqui na parte final. Por exemplo, responsável pelo registro das operações, é a contabilidade, né? E municia a gestão com informações gerenciais. A contabilidade municia, né? Quer dizer, ela informa, ela leva informações para que os gestores tomem as suas decisões, né? Então, você tem, as entidades sem fins lucrativos têm que ter uma contabilidade atuante, né, com um profissional que realmente se interessa e que te dê informações que realmente para ajudar no seu crescimento. Não é só fazer os registros contábeis, né? Contribui para a obtenção e manutenção de titulações, aqueles títulos que eu passei, né? O contador é o profissional que pode te ajudar para conseguir essas titulações. Também não é coisa simples, mas também não é impossível, fácil também, né? O contador também garante a correta gestão tributária das entidades sem fins lucrativos, né? Essa questão tributária, nós estamos passando por um momento na questão tributária, né? E a contabilidade também, a parte tributária do terceiro setor também vai ser afetada e nós temos que estar atentos a isso, né?
e contribui para a regularidade fiscal nas certidões negativas de débitos, né? Porque se a entidade não consegue essas certidões negativas de débitos aí, ela também vai ter dificuldade nas captações de recursos e manter a sua estabilidade. A contabilidade é responsável pela elaboração das demonstrações contábeis. A contabilidade contribui para a obtenção e manutenção dos benefícios fiscais, que tem vários benefícios fiscais que você pode aproveitar durante sua gestão, mas você tem que obedecer algumas regras, algumas normas, senão você pode perder esses benefícios, né? Então, a manutenção desses benefícios, o profissional da contabilidade é que pode contribuir. Também é fundamental no cumprimento das obrigações acessórias, que são várias, imprescindível nos processos de parcerias com a administração pública e a prestação de contas. Se a sua contabilidade não estiver sendo feita corretamente, você vai ter dificuldade de fazer a prestação de contas e, consequentemente, você vai no mínimo se estabilizar para poder se regularizar para voltar a trabalhar. Então, a prestação de contas, ela não é feita só no final do projeto, no final do ano, não. Prestação de contas, ela é feita durante todo o ano, você já tem que ir trabalhando regularmente, né? Você não vai deixar chegar a 31 de dezembro para fazer prestação de contas, porque aí já passou o ano todo, fica bem mais complicado. E a contabilidade colabora com a transparência, a conformidade e a integridade das entidades sem fins lucrativos, né? Contabilidade confiável, com transparência, né, professor Giano? Com transparência é o principal pilar para você manter a sua sustentabilidade através de captações de recursos. Contabilidade não eficiente, né, ineficiente, não ajuda, não atrapalha, ela atrapalha muito, né? Alguma observação, professor Giano? Não, mais no final eu tenho um questionamento aí para a gente fazer um fechamento aí, mas estou aprendendo e admirado com seu profissionalismo e exposição bem objetiva e clara. E pode dar sequência, professor. Obrigado, professor. Brilhantemente. E como eu sei que tem muitos profissionais, muita gente que gostaria de trabalhar no terceiro setor, eu também tive esse cuidado de fazer aí um levantamento para ver quais são os desafios para o profissional de contabilidade que deseja atuar no terceiro setor. Muito importante. Eu estou falando do profissional de contabilidade, né, porque eu sou da área e, lógico, puxo a brasa para minha sardinha, mas qualquer profissional que queira trabalhar no terceiro setor tem que ter esses cuidados. Olha, conhecer e compreender o terceiro setor. Ler sobre isso, né? Entra na internet, vê algumas entidades, né, do terceiro setor, conversa com outros profissionais que trabalham na área. Para você tem que ter um mínimo de conhecimento para poder, você tem que conhecer e compreender o terceiro setor. Você tem que manter-se atualizado com relação à legislação geral e a relacionada ao terceiro setor. A legislação do terceiro setor, como as outras também, mudam constantemente. Então, o contador, o profissional da contabilidade, né, quem trabalha no terceiro setor, uma das coisas que ele tem que estar sempre atento lendo, né, se atualizando para poder acompanhar essas alterações na legislação. Aceitar a necessidade de adaptação às especificidades do terceiro setor, né? Então, uma coisa é você trabalhar numa entidade lucrativa, né, nas empresas privadas, e outra é trabalhar na entidade do terceiro setor que não tem fins lucrativos, e aí você tem que se adaptar a essa realidade, tá? Você tem que buscar permanentemente o aprendizado e a educação continuada com relação à contabilidade geral e à específica. Isso aí, para qualquer profissão, você tem que estar sempre procurando um aprendizado, estar sempre se educando, né, procurando uma educação continuada, né? Mas a profissão do contador, isso aí exige que seja assim, né? Olha aí, entender que o objetivo maior da contabilidade não é o registro de fatos, emissão de guias de recolhimento ou apuração de resultados financeiros, mas sim a geração de relatórios e informações que auxiliam a gestão das organizações, sejam elas com ou sem finalidade de lucros, né? Então essa frase que eu coloquei, né, nesse slide final
É uma realidade em que o profissional da contabilidade hoje acabou aquele negócio de emitir guia. Emitir guia é o sistema, né? Faz para você lá sem maiores dificuldades, né? Mas você saber o que está fazendo, por que está fazendo, né? E levar essas interpretações para os gestores, né? Dar essas informações para os gestores das organizações para que eles tomem as suas decisões ali com o apoio da contabilidade, com os números que a contabilidade oferece, né? Fazer os relatórios contábeis já é uma grande coisa, mas interpretar os relatórios contábeis, né, as informações que tem ali dentro, é o grande pulo do gato, né? Você levar um relatório para um gestor, né, um CEO de uma organização qualquer, onde você fala com termos técnicos, né? Se ele não é da área, ele poderá ter dificuldade em interpretar. Então escreva claramente, né? Claro, com acerto, né? Não vai errar no português, mas de uma maneira mais inteligível, né? Para que uma pessoa fora da área entenda aqueles números que a contabilidade forneceu. Perspectivas para o profissional contábil que deseja atuar no terceiro setor, né? Olha aí, o profissional contábil pode atuar em várias áreas, né, da captação de recursos à prestação de contas. São vários setores dentro de uma organização do terceiro setor. Devido à grande demanda, isso é uma realidade, eu vivo isso, eu trabalho também com captação de pessoas, né, que não deixa de ser um recurso também, né, mas captação de pessoas com conhecimento nessa área. O profissional de contabilidade especialista no terceiro setor consegue obter remuneração acima de valores praticados no mercado. Realidade. O terceiro setor está em constante crescimento e cada vez mais necessitando de bons profissionais. Verdade. A legislação vem fortalecendo o papel e ressaltando a importância da contabilidade e do contador para o terceiro setor, né? Como eu falei para vocês, hoje o CRC, o Conselho Regional de Contabilidade, nós tivemos um evento de 3 horas, de 9 ao meio-dia, falando sobre incentivos para o terceiro setor. E muita gente ali assistindo, né? Então, muita gente interessada, está vendo que o setor está crescendo, a remuneração está melhorando e que há falta de profissionais nessa área. É permitida a remuneração do profissional de contabilidade com recursos públicos nas parcerias firmadas. O profissional de contabilidade é essencial para as organizações. Aliás, sem o profissional de contabilidade, uma organização organizada, né, fazendo uma dobradinha aí, organização organizada, sem o profissional da contabilidade, eu digo que não é possível. E continuando aí com a importância da contabilidade para organizações do terceiro setor, olha ali a escadinha aí. Benefícios fiscais, titulações, e aí a instituição, aquele bonequinho de gravata verde ali é uma instituição, vai pulando de degrau em degrau. Ele pega benefícios fiscais, titulações, parcerias com o poder público, transparência e compliance, planejamento e controle. Fazendo isso aí, chega lá no topo, né? Chega lá em cima. Bom, muita coisa a falar sobre o terceiro setor, professor Giano, muita coisa importante, mas eu espero que a gente tenha outra oportunidade para voltar a falar nesse assunto, porque é um assunto realmente que me empolga, é interessante, aquilo que eu falei, né? Quem nunca trabalhou com social, ou já pensou, ou vai trabalhar, ou já trabalha, né? Porque essa aí é uma coisa que não dá para fugir de você querer trabalhar e ajudar o seu ser humano, né? E a gente sente que tem alguns setores aí carentes e com muita necessidade, né? Isso é importante. Nós temos agora estamos aí no Setembro Amarelo, né? Que é voltado para pessoas que têm tendência ao suicídio, que têm problemas pessoais, vulnerabilidades, né, professor? Vulnerabilidade em geral. E que tem uma grande organização aí que faz um trabalho voluntário, fui voluntário lá, que é o CVV, né? CVV,
Esqueci. A gente pesquisa lá depois e se inteira melhor. Isso. Eu também vou Mas me inteirar. Centro de Valorização da Vida, tá? As pessoas ligam para lá ou entram no chat e conversam com os voluntários. E é um trabalho maravilhoso. É um trabalho de uma organização governamental, não governamental, né? E que tem um trabalho social muito grande, tá? Eu os convido a conhecer CVV, Centro de Valorização da Vida. Certinho. E vários outros, né, setores aí onde você pode trabalhar, ajudar ou financeiramente ou com o seu trabalho virtual, o seu trabalho voluntário, né? E daí por diante. Mas é importante você se inteirar melhor do terceiro setor se você já não conhece bem, tá bom? É muito promissor. Certinho. Professor, para a gente fazer um arremate aqui e fazer um fechamento desse nosso debate aqui referente à questão da interdisciplinariedade, né, da área da gestão, da contabilidade, em prol aí de benefícios, né, esclarecer aí para a questão de benefícios aí da gestão também, né, para escolas, instituições, associações aí que tratam e cuidam, né, e buscam aí garantir direitos fundamentais para crianças, adolescentes aí com neurodivergentes, TDAH, autismo. Nessa concepção aí brilhantemente que o senhor fez, várias explanações aí riquíssimas, para a gente fechar e arrematar aqui para o nosso telespectador aí, seja nossos alunos aí da ICEIB, quem está nos assistindo aí, finalizando aqui, fechando, como o senhor observa, diante de todas essas temáticas aí, relações, valores, esclarecimentos aí, como o senhor observa que seria uma gestão eficiente e eficaz aí para esses gestores aí de associações, de empresas? O que o senhor colocaria aí principal para garantir a eficiência e a eficácia de toda essa gestão? E aí, olha, fica à vontade aí para fazer esse remate. Giano, boa pergunta. Ninguém faz nada sozinho, né? É preciso que cada um dê a mão ao outro para poder conseguir. E nessa área de atividade social, né, do terceiro setor, não é diferente, né? Há uma instituição, por exemplo, de mães de autistas, né, que nós já falamos aqui, por exemplo, tem vários tipos de profissionais lá dentro. Tem advogado que dá 2 horas por semana, tem médicos que dá 4 horas por semana, tem psicólogos 4 horas por semana, enfermeiros, né, enfermeiros tem lá também que dá um certo horário, pessoal do administrativo, as mães que ficam ali com os autistas no pátio ou em sala de aula. Então veja que vários tipos de mão de obra, né, interdisciplinariedade, né, fazendo com que a coisa cresça e desenvolva, né? Não é só uma pessoa com a ideia que vai montar e desenvolver, ela tem que fazer a sua equipe, fazer a sua estruturação, pegar vários profissionais de vários setores. De forma coletiva, né, professor? De forma coletiva e pessoas que têm entusiasmo com a coisa também, né? Pessoas que queiram conhecer, queiram saber, é importante. Mas você precisa saber, às vezes as pessoas têm vontade, mas não têm disponibilidade, não têm condições, então é preciso observar bem isso, né? Mas, professor Giano, é uma boa oportunidade, né, para a gente falar que realmente mão de obra se somam e conseguem grandes objetivos. Certinho. Certo? Professor, no mais, em nome das faculdades ICEIB, da superintendente, professora doutora Antônia, agradecemos mais uma vez por sua educação, profissionalismo, disponibilidade de estar compartilhando conhecimento de alta qualidade que o senhor traz aqui para a gente e a faculdade ICEIB dissemina aí para nosso público aí, seja público interno, externo do estado de Minas Gerais e do Brasil. No mais, muito obrigado, professor. Eu agradeço, professor Giano, muito obrigado, obrigado à faculdade ICEIB, à nossa superintendente, doutora Antônia, muito feliz, muito alegre por este momento, muito satisfeito mesmo. E
pretendo, né, se a faculdade permitir, a gente voltar em algum momento, em outro momento, falando um pouco mais sobre as entidades sem fins lucrativos, né, que é o terceiro setor. Forte abraço a todos. Certinho, muito obrigado a todos aí.